Será possível justificar moralmente a destruição total de Midian em Números 31? Essa será para muitos uma resposta polêmica, talvez absurda. Ou talvez não. Você decide. Esse vídeo pretende, sem firulas e academicismo exagerado, responder à questão: o massacre midianita foi errado? Ou não? Pode um Deus de amor decretar isso? Vamos analisar. Números 31 descreve a destruição total dos midianitas, que haviam conspirado a fim de seduzir os israelitas e induzi-los à fornicação e à idolatria, no incidente em Baal-Peor, em Sitim. Isso resultou na ira divina e uma praga que matou 24.000 israelitas. O episódio levou a ordem divina para vingança contra Midian, culminando em uma guerra onde os homens midianitas foram mortos. Mas o que realmente houve? Mulheres midianitas e moabitas seduziram os israelitas, levando-os a adorar Baal-Peor e participar de sacrifícios idólatras. Isso é abominável perante o Senhor Deus de Israel. Então uma praga enviada por Deus assolou Israel, interrompida apenas quando Finéias matou Zinri e mais uma mulher midianita, chamada Cosbe, que desafiavam a Deus abertamente. Péssima ideia. A hediondez do pecado deles contra o povo eleito, além da ameaça da futura sedução à apostasia, fez com que os midianitas ficassem sujeitos ao julgamento divino. O capítulo 31 nos diz com toda a clareza que foi o próprio Deus quem comandou o ato punitivo. O castigo não se iniciou com Moisés nem com seus homens, mas foi ordem direta de Deus. E aqui eu quero fazer uma ponderação como homem cristão e pós-moderno, com as mesmas sensibilidades de qualquer uma pessoa moderna e seja crente ou não. Sim, esse caso me incomodava muito. Ou seja, eu também sou afetado com um texto como esse, assim como você. E tenho vergonha de admitir que, embora isso nunca tenha abalado minha fé, eu sempre faço uma indagação a Deus, diretamente a Ele, quando leio esse tipo de texto. Senhor, Tu és amor, a fonte primeira e última de amor, conforme é afirmado na palavra, e faz isso. Mas, se refletirmos um pouco melhor, veremos que é apenas nossa visão distorcida do que é a supremacia, a soberania e os direitos de Deus como Deus. Talvez alguns vão pensar que estou dando desculpas, o famoso passar pano, como dizem hoje, mas não creio ser esse o caso. Reflitamos. Arrazoemos. Deus é o autor da vida. Ele é o autor de tudo. Não existia nada, absolutamente nada antes dele criar tudo. E também sabemos que a partir da queda, nós, seres humanos, morreremos. Seja atropelado, seja de velhice, seja em um latrocínio, seja de doença, nós, humanos, morreremos. O que na realidade nos afeta e escandaliza no texto, portanto, não é a morte em si. Tanto que poucas vezes vejo até ateus militantes achando um absurdo o dilúvio, caso ele existisse, onde simplesmente toda a vida humana basicamente foi exterminada. Não estou entrando em detalhes se o dilúvio foi regional ou não, e nem se houve sobreviventes descendentes dos Néfilins, os gigantes da antiguidade. Isso até pode ser trabalhado num próximo vídeo. Mas fato é que caso o dilúvio não seja um mito, e creio que não foi só um povo ou etnia que morreu, mas toda ou quase toda a vida que foi dizimada por Deus nessa punição. Muito mais pesado, não? Mas, incrivelmente, poucos são escandalizados por esse decreto de Deus. Quase todos nós aceitamos o direito divino de criar e se indignar com a sua criação e puni-la do jeito que ele decretar. Mas quando os ordenamentos de Deus são para que Israel passe a fio de espada toda uma população, parece que essa visão da soberania e direitos divinos sobre sua criação desaparecem ou diminuem. E isso é normal, somos pessoas criadas em outro contexto, onde Deus de fato, depois de Cristo, interage com a humanidade de forma diferente. Mas isso não quer dizer que ele ainda não decrete a morte de alguém ou qualquer outro tipo de punição. E isso de fato aconteceu na igreja em seu início, como bem sabemos. Ora, Ananias e Safira só retiveram um dinheirinho do próprio terreno deles, e Deus os puniu com a morte. E, novamente, poucas pessoas contestam esse direito de divino. E o fazem corretamente, pois Deus é o autor e sustentador da vida, podendo dá-la e tomá-la quando quiser. A verdade é que pessoas morrem todos os dias das mais diversas causas, e, em última instância, foi Deus quem determinou essas mortes. O fato concreto é, a morte entrou no mundo a partir da queda. Portanto,
Creio eu que caso Deus tivesse enviado um anjo para destruir Midian, ou seja, um ato divino mais direto, semelhante ao dilúvio, ou se Deus enviasse um fogo do céu como fez com Sodoma e Gomorra, tenho certeza que a maioria das pessoas não se indagaria tanto a respeito do direito de Deus sobre sua criação. Ou seja, não estamos sendo racionais, mas apenas sentimentais, e tudo bem com isso, somos seres sentimentais. Parece-nos que só quando Deus ordena Israel ser seu instrumento de justiça é que nos escandalizamos, ou pelo menos nos escandalizamos mais. Esse sentimento se dá pelo fato de que muitas pessoas não creem que de fato foi Deus quem ordenou a destruição de Midian. Parece que nossa psique aceita melhor uma punição divina direta do que visualizarmos um massacre humano por outros humanos. E sim, caso fosse um decreto vindo de Moisés sem a direção de Deus, seria algo abominável. Se bem que Moisés tinha a autorização e a autoridade de Deus para decretar muita coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Quem ordenou foi Deus, e Deus vê além do que vemos. Eu gosto, em quase todos os meus vídeos, de usar situações hipotéticas. Vamos a uma. Caso Deus ordenasse a alguém que deveria matar um certo jovem cabo do exército austríaco recém-chegado da Primeira Guerra, na flor da idade, cheio de sonhos, vislumbrado com Berlim. O que pensaríamos? Deus seria injusto? Perverso? Ou estaria em seu direito? Tirar a vida de um jovem que, ao menos até então, nada de mal ou desonesto tinha feito? Mas e se você, depois, tivesse uma revelação divina da quantidade de mortes horrendas que aquele jovem perpetraria? A quantidade de inocentes que morreriam por causa desse jovem? Você mudaria de ideia? Muitos acham um absurdo as bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, mas se esquecem do que o Japão fez na China e na Coreia, mais especificamente o hediondo massacre de Nanquim. Portanto, Deus pode ter usado um meio para puni-los por sua perversidade, ainda que esse meio, os Estados Unidos da América, também não sejam perfeitos e longe disso. Agora você entende por que nós humanos não podemos julgar Deus? Deus vê do alto. Nós somos cegos, surdos e mudos. Acredite, Ele sabe. Ele é justo e misericordioso. Mas às vezes a justiça vem pesada, tanto para o povo da aliança quanto para os inimigos de Deus. Ok, voltemos ao argumento mais histórico-textual. Os israelitas receberam ordens de executar a vingança do Senhor contra os midianistas, de modo que se formou um exército de 12.000 guerreiros, 1.000 de cada tribo, sob a liderança de Finéias, neto de Arão. O ataque foi tão bem sucedido que, sem uma única baixa, e isso prova que Deus estava de fato ao lado de Israel executando sua vontade e justiça, os israelitas derrotaram e mataram os 5 reis midianistas, bem como todos os seus soldados. Balaão, que fora o instigador da apostasia em Baal-Peor, morreu nessa batalha. Todas as mulheres e as jovens sexualmente ativas foram sentenciadas à morte, depois que Moisés deu ordens específicas nesse sentido. Só pouparam as virgens, as quais foram tomadas como servas nas casas dos israelitas. Uma porcentagem do gado midianista foi separada para o sacrifício e culto no tabernáculo. De todos os ornamentos de ouro confiscados, 16.750 ciclos foram entregues ao templo do Senhor. Encerrou-se assim o caso, os efeitos danosos da confraternização com os pagãos degenerados tornou-se coisa do passado, como uma triste lembrança e a advertência solene contra a insensatez de se ceder à sedução da idolatria cananeia. Mas, e agora? Teria sido justificada moralmente essa ação militar? Os que desejam argumentar que foi uma atitude cruel e desnecessária deverão discutir com o próprio Deus, conforme já foi dito. Entretanto, parece que, à luz de todas as circunstâncias e do contexto dessa crise, a integridade da nação inteira estava em jogo. Se a terrível ameaça que pesava contra a existência de Israel, como o povo da aliança e de quem viria o Messias, do qual vem a redenção final da raça humana, houvesse sido tratada de forma menos rigorosa, é muitíssimo duvidoso que os israelitas tenham conseguido conquistar Canaã ou sequer exigido a devolução da terra prometida como herança sagrada de Deus. Esse massacre é tão lamentável quanto uma cirurgia executada em um corpo doente para remover um câncer. Para preservar a vida dessa vítima, a parte comprometida deve ser cortada de vez. Eu sei que existe a indagação da necessidade da morte das mulheres, mas sabemos o quão cruel e perniciosa pode também ser uma mulher perversa e quão poderosos são seus meios de articulação.
Deus fez o que ele, em sua sabedoria e soberania, deveria fazer. E quer nós nos sintamos incomodados ou não, ele fará tudo o que julgar justo, e não há quem o impeça. Os impérios alemão, japonês e inglês, os midianistas, os babilônios e os brasileiros, Israel, os Estados Unidos ou o Iraque, todos serão punidos por Deus quando a medida de sua iniquidade se completar. Isso é Deus exercendo sua justiça. Não esqueçamos que Deus puniu muito, mas muito Israel. Então não há favoritismo nesse caso. Até que venha o que é perfeito e os novos céus e terra venham, até que o último inimigo de Cristo, a saber, a morte, seja derrotada, continuaremos morrendo pelas mais diversas causas. A isso chamamos queda. Espero ter respondido satisfatoriamente. Se achar que meu argumento foi falacioso, deixe aqui nos comentários sua argumentação contrária. Do debate, do contraditório, pode vir à luz. Embora eu não seja fã da dialética hegeliana, mas isso é outro assunto. Me segue e dê um like. Me ajuda a divulgar esse canal que quer ser fonte de bênção e resolução de muitas dificuldades bíblicas. Um abraço.